Graça e paz, Deus abençoe. Estamos aqui em mais uma gravação de um vídeo cujo conteúdo é a poderosa palavra do Senhor, o nosso Deus. Nós estamos vindo numa sequência de estudos da palavra do Senhor, nosso Deus. Gravando aqui, essas mensagens são exibidas no canal do YouTube, nosso canal chamado Canal Ministério Palavra e Som, que é um canal que nós criamos para pregarmos a palavra, para exercermos o Ministério Palavra e Som, que é o ministério que o Senhor colocou em nosso coração. E esse conteúdo também é exibido na rádio Manaim Gospel FM 97,9. Nós pedimos aos irmãos que, porventura, estejam ouvindo a rádio, que nos visite lá no canal do YouTube. Procure lá Ministério Palavra e Som, nosso irmão Josué Silva, e se inscreva no canal, nos ajude. A gente sabe como é que funciona para poder divulgar o vídeo, divulgar o conteúdo e mais pessoas serem alcançadas pelo Evangelho. É só se inscrever, dar o like, ativar o sininho de notificação para receber novos vídeos e, importante demais, fazer comentários, contar o seu testemunho, dizer como você está sendo abençoado com essa palavra, o que você tem aprendido de interessante. Isso vai fazer com que esse vídeo ele seja mais divulgado e mais pessoas ouçam a palavra de Deus. Embora nós temos dezenas e milhares de vídeos de pregadores ali no front, mas quanto mais, melhor na luta pela pregação do Evangelho, para a edificação da igreja, para a salvação de vidas, para a edificação, para a libertação, porque a palavra é a única fonte de edificação para a igreja, de libertação para o ser humano, de salvação. Eu peço a você que me ajude a pregar o Evangelho. Nós vamos trazer uma palavra inspirada nesse estudo que nós estamos fazendo sobre o poder da palavra na nossa vida. A palavra como fundamento da nossa fé. A palavra como espada, como nós estudamos em Efésios, capítulo de número 6, versículo de número 17, quando o apóstolo ele nos ensina que a espada do Espírito é a palavra de Deus. Então é essa palavra que nós usamos para vencer as nossas batalhas. Eu gostaria de começar utilizando essa espada, que é a palavra do Senhor nosso Deus, lendo no capítulo 8 da carta de Paulo aos Romanos, no Novo Testamento. Eu vou ler apenas 3 versículos, o versículo 18, o 31 e o 37. Diz assim o 18 do capítulo 8 da carta de Paulo aos Romanos. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Verso 31. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Verso 37. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Veja, irmãos, as aflições do tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Quando o apóstolo Paulo fala sobre nós, ele está falando sobre a igreja. Como é que eu posso fazer parte da igreja? Você, meu amigo, que de repente se faz essa pergunta. A Bíblia diz: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. O apóstolo, no capítulo 10 aqui, da mesma carta, ele te mostra como fazer parte daqueles que as aflições do tempo presente não podem comparar-se com a glória que em nós há de ser revelada. Ele fala assim, capítulo 10, a partir do versículo de número 8, mas que diz: a palavra está junto de ti,
na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Então, se você crê no teu coração que Deus ressuscitou a Jesus Cristo dos mortos e com a tua boca tu confessar, então serás salvo. E aí você vai poder dizer: as aflições do tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada, uma vez que você tenha Jesus no teu coração, uma vez que você receba a alegria dessa salvação. E nós vemos que o apóstolo fala sobre várias coisas. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? A partir do momento que a gente ouve essa palavra, a partir do momento que a gente recebe essa palavra, abre o nosso coração para receber essa palavra, e que essa palavra entra e nos liberta e nos faz entender e nos faz crer que Deus ressuscitou Jesus Cristo dos mortos, e com a boca a gente confessa, a gente é salvo, a gente pode dizer: se Deus é por nós, quem será contra nós? No verso 17 ele diz: em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. O evangelista João, ele diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou a Jesus Cristo, seu Filho, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, em todas essas coisas, a pessoa passa a ser mais do que vencedor quando ela recebe esse amor de Deus através da sua aceitação em Jesus, da sua aceitação de Jesus, da sua proposta, a sua proposta de salvação através do seu sacrifício na cruz do Calvário. E aí você vai poder dizer: as aflições do tempo presente não são para comparar com a glória que em mim há de ser revelada. E se Deus é por mim, quem será contra mim? E você vai poder dizer: em todas essas coisas eu sou mais do que vencedor. Falando sobre as aflições do tempo presente, não podem ser comparadas com a glória que em nós há de ser revelada, eu gostaria de ler 7 promessas que são incomparáveis às aflições desse tempo presente. Essas 7 promessas estão registradas no livro do Apocalipse, no capítulo 2, a partir do capítulo 3, melhor dizendo. Ou melhor dizendo, mesmo, sim, a partir do capítulo de número 2. Essas promessas, elas estão inseridas nas 7 cartas às igrejas da Ásia. Essas promessas são promessas espirituais para todo aquele que crer, para aquele que recebeu Jesus no seu coração, para aquele que pode dizer que as aflições do tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Essas 7 promessas do Apocalipse, elas mostram para a gente, elas nos dão a expectativa, criam em nós a expectativa do que será essa glória que em nós há de ser revelada. A primeira promessa dessa glória, que reflete, digamos, parte dessa glória que em nós há de ser revelada, está no capítulo 2 e no versículo 7, que diz assim: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus.
Isso é incomparável. As aflições do tempo presente não pode ser comparado com a glória que em nós é de ser revelada. As aflições do tempo presente não podem ser comparadas com essa promessa. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Nada se compara ao privilégio de comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. A segunda promessa, que não se compara com as aflições do tempo presente, está no versículo de número 11, do mesmo capítulo 2. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. As aflições do tempo presente são incomparáveis ao privilégio de não receber o dano da segunda morte. A terceira promessa, encontrada no Apocalipse, ainda no capítulo 2, lemos no versículo de número 17. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. As aflições do tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Não são para comparar com o privilégio de comer do maná escondido, de ter uma pedra branca e de ter um novo nome escrito nessa pedra, um nome que ninguém conhece, senão eu e você que receberemos. As aflições do tempo presente não são para comparar com essa promessa. Vamos para a quarta promessa, no mesmo capítulo 2. Lemos assim, a partir do versículo 25. Mas o que tendes, retende-o até que eu venha. E ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações. E com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vasos de oleiro, como também recebi de meu Pai. Dar-lhe-ei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. As aflições do tempo presente, meu irmão, minha irmã, meu amigo, não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Não são para comparar com o poder que receberemos sobre as nações, para todo aquele que crer. A quinta promessa, no capítulo 3 e no versículo de número 4, encontramos assim: mas também tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram suas vestes, e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. E confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. As aflições do tempo presente não são para comparar com as vestes brancas que receberemos. Não são para comparar com o nosso nome jamais ser riscado do livro da vida. Não são para comparar com a confissão diante do Pai e diante dos anjos. As aflições do tempo presente não são para comparar com tal promessa. Vamos para a sexta promessa, que está no mesmo capítulo, a partir do versículo 11, lemos assim: Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus
e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, meu irmão, as aflições do tempo presente, as aflições que você sente, que eu sinto, que lutamos, não são para comparar. Não são para comparar em sermos coluna no templo de Deus, para nunca mais sair. Não são para comparar com o nosso nome que será escrito, e escreverei sobre ele o nome do meu Deus. Sobre nós será escrito o nome do Senhor Deus e o nome da cidade do Senhor Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu, e também o meu novo nome. As aflições do tempo presente não é para se comparar com essa glória, com parte dessa glória. Essas promessas mostram parte dessa glória que em nós, a nós será revelado. E por fim, a última promessa, no mesmo capítulo 3, versículo de número 21 e 22, que diz assim: ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com o meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Meu amigo, meu irmão em Cristo, você que já tem Jesus e você que ainda não aceitou, mas tem esse desejo, as aflições que você está passando, que eu estou passando, que todos nós passamos nessa vida, em que pese alguns momentos bons, apesar de alguns momentos bons dessa vida, mas não são para comparar. Continue na luta, continue na perseverança, porque as aflições não são para se comparar com essas 7 promessas que nos esperam, ao que vencer. E nós vamos vencer. Nós vamos vencer porque nós lemos lá, se Deus é por nós, quem será contra nós? Somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. E Ele nos amou. Ele amou o mundo de tal maneira que enviou Jesus Cristo, seu Filho, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Fica com essa palavra no teu coração, na tua alma. Nós estamos estudando a palavra e aprendemos que a palavra é a nossa espada de luta. É a palavra que nos vai fazer vencer, que vai nos fazer vencer. A palavra que nos alimenta, a palavra que nos fortalece continuamente para chegar nesse grande dia e usufruirmos dessas 7 promessas. Porque as aflições do tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Deus abençoe e até o próximo vídeo, a próxima mensagem para a edificação da sua vida, para a salvação da sua alma. Porque, lembrando o apóstolo Pedro, no capítulo 1, versículo 9, de 1 Pedro, alcançando no fim da vossa fé a salvação da vossa alma. Deus abençoe.